Quando a gente vê números, muitas vezes quase que desumaniza, né? Esquece que por trás desses números tem pais, filhos, maridos de várias e várias famílias. E você para pra pensar que todos esses rostos que estão aqui não queriam ter morrido. Como você sabe, né? Houveram alguns soldados brasileiros que vieram pra cá para ajudar, que é outra maneira do Brasil, bem alta. Várias, na verdade, olha só. A gente tá exatamente aqui agora onde aconteceu o ataque. Pode ver que os carros viraram nada. Vamos entrar aqui. Mano, morreu gente, tá morrendo gente demais nessa guerra, Bom, mano. acabei de chegar no lugar mais turístico de Kiev. You listen the sound of the explosion, but you just sleep here and you ignore. Em algumas cidades do front, escolas foram construídas dentro de bunkers. So yes, Mano, os caras têm que resolver essa guerra logo. for me it's pity so that our children on a subway at night and sleep in it. Elas vão perder não só o presente, mas o que o presente poderia virar. Verdade. No meio do café da manhã, você está vivendo um dia normal, Ah, a pensando sirene. já em sair pra rua. E o lugar é bonito, velho. Olha isso. O lugar é lindo, maluco. E você escuta. É um pouco nesses detalhes que você lembra que você está num momento de guerra no país, porque realmente às vezes você está vivendo, você completamente esquece, mas Nossa, mano, deve ser muito ruim, são cara. esses pequenos detalhes, sabe? Deve ser Em muito Kiev, ruim. as sirenes tocam sempre que tem um risco de ataque aéreo. Elas são conectadas a um sistema de defesa que detecta mísseis ou drones entrando no espaço aéreo ucraniano. Quando a ameaça é identificada, o alerta é disparado automaticamente em alto-falantes nas ruas e até em notificações no celular. A sirene significa procure um abrigo imediatamente. Mas, pelo que eu vi e conversei com algumas pessoas, a maioria simplesmente segue a vida mesmo com o som das sirenes. E ignorar o alerta virou de certa forma uma aposta. Tem dias que ela não toca nenhuma vez. Nossa, Em deve ser uma outros, benção. ela pode tocar até 6 vezes, até as 3 da manhã ou no meio do almoço. Nossa, mano. A imprevisibilidade Meu Deus. fez com que a maioria aprendesse a conviver com as sirenes. Deve ser Porque no final horrível. das contas não dá pra parar a sua vida toda vez que toca uma. E por isso, muitas mães preferem já dormir com os filhos nos abrigos ou nas estações de metrô. Triste. E poucos dias antes de eu chegar, houve uma grande ofensiva com dezenas de drones e mísseis sendo lançados em Kiev. How are the Filho da nights for you? puta. Some nights is okay. Every night is small attack, every night. But we sleep because Tem um rato no seu sometimes colo, you irmão, não sei se você viu. just ignore it. Uhum. You Mano, feel tem um rato no seu colo. vibe of the walls. Uhum. You listen the sound of the explosion, yes. Yeah. But you just sleep here and you ignore because when just first weeks of this big war, I don't ignore these attacks, and every night I go into the shelter. Yeah. And after a week, I understand I cannot live like this Yeah. because you don't sleep. Yeah. All day you work, all night you move from your apartment to To the shelter shelter. and back. Yeah. It's unreal because my body say goodbye. Bom, meus Verdade. amigos, vou falar pra vocês, viu? A primeira impressão saindo aqui, nós estamos bem no centro de Kiev, é que a vida tá completamente normal. Eu acredito que, poxa, todas as notícias que a gente vê quando pensa em Ucrânia é guerra, bomba pra lá, bomba pra cá. Mas é o que tá aqui a passando. verdade é que a vida parece estar 100% normal, né? Pelo menos na superfície, certo? Não vejo ninguém em estado de alerta, a galera de boa. Tem que viver, cara. Tranquila, me olhando. Vocês devem estar curiosos, né? Que eu tô vlogueando aqui. Mas, enfim. Aqui, ó. Criança passeando no carrinho. Tudo tranquilo. Agora, nós estamos chegando aqui num lugar que dá pra ver de longe, ó. Esse lugar aqui, nós estamos no coração da cidade.
essa praça É o centrão realmente mesmo. já você consegue entender que nós estamos num país em guerra. Só pela quantidade de bandeira para todos os lados. Nossa, maluco. Muito triste, velho. Morreu gente, tá morrendo gente demais, cara. Vou falar pra vocês que é um dos lugares mais impactantes que eu já fui. Porque eu acho que quando a gente pensa na guerra, quando a gente vê números, a gente muitas vezes quase que O número de civis mortos e feridos na Ucrânia atingiram o nível mais alto em 3 anos, em julho de 2025, segundo observadores diretos da ONU. A verificação de fase a Ucrânia já perdeu 1,7 milhões de soldados não na esquece guerra, que por trás desses números tem caralho! pais, filhos, Mano, quase irmãos, 2 milhões de pessoas, maridos de várias e várias famílias. E você para pra pensar que todos esses rostos que estão aqui não queriam ter morrido. Óbvio, né? Uma boa parte do que está aqui queria ter 2 milhões de defendido pessoas, a cara. Ucrânia, mas nenhum deles gostaria de ter partido, entende? E olha só, são muitos rostos e Nossa, mano. muitas bandeiras. Pesado, viu, cara? Puta que o pariu. Tem que acabar essa guerra logo, velho. Eu não falo nem só pelo lado da Ucrânia, cara. Da Rússia também tem cara lá que não quer morrer, não, bicho. Na verdade, chama a atenção a quantidade de várias bandeiras de vários países aqui, ó. A gente tem desse rapaz da Colômbia, temos ali no Canadá também, Portugal. Vários soldados sul-americanos vieram pra cá, aqui, ó. Colômbia novamente. Eu sou ruim com bandeira, não sei. É meio que de revirar o estômago, assim, sabe? Você parar pra Pesado, mano. Muito pesado. Pra pensar que nós estamos vivendo isso em 2025. Eu não sei vocês, mas eu sinceramente, se você me perguntasse há 10 anos atrás se eu ia ver uma guerra acontecendo no mundo, eu não achava que eu ia ver. E a gente pensar que tem tantas acontecendo hoje, né? Muitas, viu? Em razão de quê? Em razão de interesses, recursos, de velhos que mandam jovens que não se odeiam pra morrer por eles. Verdade. É isso que Falou, é, foi né? tudo. No final das contas. Verdade, falou foi tudo. E uma coisa que chama a atenção também é o seguinte, a quantidade de QR Codes. Aqui vocês podem ver, ó, tem as fotos dos guerreiros e aí vários QR Codes. Aí, por exemplo, aquele rapaz ali em camisa amarela, ele é um dos soldados que estava em combate e ele também ajuda, né? Ele vende fitinha em troca de doações para famílias, para soldados que, né, acabaram deixando a família para trás, Desamparado, que né? eram uma fonte importante de sustento. Enfim, existem muitas organizações que ajudam, né? Vou deixar no link na descrição algumas, caso vocês queiram doar, mas tem várias pessoas aqui te abordando caso você queira dar algum tipo de contribuição, sabe? Muito triste. Mas enfim, vamos seguir caminhando, ver um pouco mais dessa linda cidade que é Kiev. A cidade é linda mesmo, mano.
Acho que esse aqui atrás de mim, dessa moça fazendo ensaio fotográfico no meio da rua, é o melhor exemplo possível para mostrar para vocês como que a vida está seguindo Não normal pode aqui, parar, né, velho? sabe? Tem muita gente que acha, eu inclusive antes de vir pra cá, que acha que a guerra aqui tem 3 anos, 3 anos e meio, né, que foi quando a Rússia fez a última invasão aqui no terreno da Ucrânia. Mas, meus amigos, a verdade é que essa guerra ela está se estendendo há mais de 10 anos. Que isso? Foi em 2014, depois da revolução que derrubou o presidente pró-Rússia, que a Rússia invadiu e anexou a Crimeia. Pouco tempo depois, surgiram grupos armados no leste da Ucrânia, nas regiões de Donetsk e Luhansk, conhecida como Donbass. Essa região, historicamente, teve muita influência russa. Muita gente ali até fala russo no dia a dia, mas isso não quer dizer que eles apoiem o Putin. Muita gente se identifica como ucraniana ou simplesmente como de Donbass. Mas foi nessa complexidade que a Rússia tentou se enraizar. Não só apoiando grupos separatistas, mas ela também distribuiu passaportes russos em massa, bloqueou os canais de TV ucranianos e até trocou a moeda local ucraniana pela russa. Olha só, Tudo mano. para tentar transformar aquela região numa extensão da Rússia. Mas foi em A Rússia já é 2022 gigante, que a pode tentar guerra pegar virou uma mais, cara. invasão e ataque total. E desde então, Olha Donbass isso, virou a mano. linha de frente, o famoso fronte, com cidades inteiras destruídas. Mano, para pra pensar que loucura, 2014, o ano da Copa do Mundo no Brasil. Vê lá se a gente sabia que essa guerra estava acontecendo, né, que essa invasão já tinha acontecido. Mas é a verdade, é o que está rolando e por isso que a região de Donbass é uma das que mais traz polêmica aqui, que é um dos temas mais sensíveis aqui de toda essa história entre Ucrânia e Rússia. Eu estava conversando com algumas pessoas que eu conheci aqui, elas estavam me falando que simplesmente já viram pessoas em bar, né, iniciarem brigas por causa disso, porque é uma área que traz essa polêmica, entendeu? Existem pessoas que dizem, mas eu acho que tecnicamente Donbass pertence ao outro lado. Eu acho que Donbass é uma área cinzenta. Meu irmão, você não vai conseguir ter um diálogo racional em um país que está em guerra, Tem entendeu? como mesmo. Então, isso aí é uma coisa que eu aprendi e eu queria compartilhar com vocês também. Se você quer criar um app, Eu mas não não faz quero. ideia de como Não programar quero criar, ou por onde obrigado. começar, Não, não conheça quero não, a obrigado. Viu? Que é 90%. Levando consigo 3,5 bilhões por ano e apagando uma parte vital da economia. Como é que é? Pregos apagados? Ah, tá. Cerca de 4,8 milhões de empregos apagados. Números frios. Não sei.
Bom, acabei de chegar no lugar mais turístico de Kiev. Eu acho que não tem nenhum retrato melhor de o que aconteceu com o cenário de turismo do país do que isso daqui, Vazio, ó. né, velho? Olha isso. Olha só pra vocês verem. Praticamente ninguém, tem 4 pessoas. E em 2019, a Ucrânia tinha alcançado o máximo de turistas, né, na história, que eram 14 milhões de turistas. E aí hoje, os números de hoje em dia caíram mais de 90%. E é uma tristeza muito grande porque isso é um outro impacto um impacto invisível, né, um impacto que não se fala tanto. Muito além da destruição, a guerra também ela gera todos esses empregos, todas essas rendas que poderiam, né, acontecer por causa do turismo, não estão acontecendo também. Aqui, ó. Mano, vazio, maluco. Olha isso. Para só pra pensar. Silêncio disso, A gente maluco. está no verão. Mano, quem já veio no verão europeu sabe como é que tudo é lotado. E detalhe, que agora são 6 horas da tarde, então seria um Clarinho excelente ainda. horário para você vir depois do trabalho, né, se você é daqui, o sol não tá tão quente. Mas, mano, tá absolutamente vazio. Super vazio. E o lugar é Olha lindo, só. né, velho? Olha isso, que lugar maravilhoso, cara. Bom, meus amigos, eu acho que se tem algum ponto positivo, se é que dá pra gente dizer isso, é o fato de ter uma das igrejas, talvez a mais bonita que eu já entrei, essa maravilhosa. Gostei muito mesmo. Nossa, E eu paguei, maluco. acho que foram $4. Pra pôr em contexto pra vocês, por exemplo, quem viu o vídeo de Istambul sabe que eu fui em Hagia Sophia, também é uma igreja, hoje é mesquita, né? Muito simbólica. Essa daqui eu arrisco dizer que é a mais simbólica da Ucrânia. Paguei $4. Lá eu paguei 30 euros. Enfim, muito barato tudo, tudo. Vou falar mais sobre preços depois, mas acho que se existe algum país ainda na Europa que é barato, é aqui. O pessoal não quer vir, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Kiev é uma das cidades mais bonitas que eu já fui na... Hello. Hello, Dobro. What? Nó. Amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Se você quiser vir pra Ucrânia, saiba que vai acontecer o tipo de coisa que acabou de rolar comigo. Eu tinha filmado alguns prédios, tinha filmado a bandeira da Ucrânia. Mano, eu tinha filmado um senhor soldado, né? Porque eu ia usar essa imagem, né? Enfim, pra ajudar a fazer o meu vídeo. Eu vi um cara tipo, de uns 50 e tantos anos, assim, com uma aparência idosa, com roupa de soldado. E aí o cara me cutucou pelas costas e me levou pra uma trincheira. Meus amigos, aí começou uma perguntaiada, tirou foto do meu passaporte inteiro, começou a olhar o meu Instagram e foi no meu WhatsApp, escreveu no meu WhatsApp Putin, escreveu no meu WhatsApp Rússia, que mais? E ficou no meu explorar do Instagram assim, ó, 5 minutos, rolando pra baixo. Nossa, assim, eu não tive tanto cagaço porque eu falei com ele, olha, eu sou do Brasil, entendeu? Eu tô aqui pra mostrar que a Ucrânia, né, que as pessoas devem vir aqui, que é um país que é seguro, que tem pessoas de bem, e mostrei pra ele o canal. Não, mano, eu sei que nessa brincadeira foi uns 40 minutos, assim, ele deletou várias fotos, tudo que era foto e vídeo meu de prédio, esse vídeo do senhor com roupa do exército, deletou também. Não, pra eu explicar isso pro cara, nossa. Precisa recuperar, ué. Enfim, sorte que, né, eu tenho toda uma história que me mostra, que faz sentido pro cara. Eu falei, irmão, eu sou amigo da Ucrânia, aí mostrei pra ele a fitinha que eu fiz de doação, mostrei minha passagem de saída da Ucrânia. Mas assim, chegou uma hora lá que juntou 4 em mim e perguntando, e assim, eles cada hora conversando em ucraniano, olha isso no celular dele, olha aquilo, olhando foto deletada, olhando conversa de WhatsApp, nó. A situação chata, mas é assim, eu falei com eles, pode fazer o que você quiser. E aí olhou minha GoPro, não, virou minha mochila aqui de cabeça pra baixo. Mas, enfim, né, é o que a situação pede também. Estão paranoicos, né, maluco?
Nossa, BMW na frente ali, né? O jogo não é assim. Rapidamente entendi por que o exército estava tão apreensivo comigo. A Rússia tem recrutado pessoas do mundo todo, até mesmo crianças, para fazerem certas missões Olha no terreno só, mano. ucraniano. Realmente, todo cuidado é pouco. A Rússia recrutou adolescentes ucranianos para serem espiões. Olha isso, maluco. Vou falar com vocês. Se no centro de Kiev a gente tem a impressão de que nada mudou, que a vida está igual, é só a gente andar um pouquinho mais para fora do centro que a gente se depara com isso daqui. Nossa, maluco. E uma coisa um pouco louca é que essa região aqui de casas, de civis, não tem absolutamente nada a ver com armamentos, não tem A absolutamente nada a ver covardia com o deles. exército. Ela é simplesmente uma área onde civis moram. É um pouco da estratégia da Rússia, né, para espalhar o terror aqui na região. E aqui nesse prédio, né, aqui tinha um prédio, mas que foi completamente destruído, como vocês podem ver. E aí no lado a gente consegue ver também o que aconteceu, né? Com o impacto da explosão, todos os vidros foram quebrados, basicamente. Imagina quem mora aí, E maluco. esse aqui foi um dos Acabou por isso primeiros aqui. ataques de 2025 aconteceu aqui. E por se tratar de uma área mais humilde, não teve muita melhora, né? Você É, vê que as próprias janelas ainda não foram consertado. colocadas de volta. Tem muita coisa de filho da puta, né, cara? Ninguém faz Aí quando porra eu falo nenhuma. pra vocês que nenhuma janela foi reconstruída, é nenhuma mesmo. Acho que as que estão, que tem algumas pouquíssimas que de fato ainda estão, são porque não explodiram com o impacto. A gente está exatamente aqui agora onde aconteceu o ataque. A gente pode ver aí que os carros viraram nada. E tá até hoje, Vamos né? entrar aqui. Não tiraram. Vai ver o que a gente encontra. Aqui é a tubulação. É só Mano, o esse daqui é isolante térmico, forte. né? Porque aqui faz muito frio no inverno. Né? A sensação Sobrou nada, mano. bem ruim, sabe, gente? Olha a grossura das paredes, mano. Nó. É muita mosca. Nó. É uma energia assim Horrível, que imagina. bem sobrecarregada em entrar ali. Tem dificuldade em entrar. Confesso pra vocês. Acho que minha respiração acelera muito, sabe? Yeah. A pele começa a coçar. É complicado. Mano, deve ser uma situação Complicado desgramada de ver maneira, assim, mano. o ponto que estamos. E com as pessoas ainda vivendo ali. Não tem pra onde ir, cara. Não tem que manter, ué. Você acha que elas queriam estar ali? Não.
a onda de choque, ela pode deslugar isso, mano. Web com jogo de ação online bacana. Permite mergulhar em batalhas Olha, colossais e sacanagem, testemunhar trem de todo o guerra. poder. Põe trem de jogo de guerra. Chinelão de dedo mesmo, mano? Existem alguns impactos da guerra que são mais fáceis de se calcular. Impactos em infraestrutura, Eu vi que tem um lugar que eles estão colocando nos bairros umas redes, assim, sobre as árvores, sobre as ruas, né? Para o drone não cair. direto, por exemplo, no setor do turismo, mas existe um impacto invisível no qual a conta não vai chegar mês que vem, ano que vem, talvez nem daqui a 2 anos, 3 anos, que é o impacto no ensino das escolas, das crianças que não estão podendo ter a qualidade do ensino que elas teriam, Verdade. a qualidade do convívio com outras crianças que elas teriam. E aqui, ó, esse daqui é um exemplo de uma escola que tá sem aula. E hoje é o quê? Quarta-feira, 3 horas da tarde, onde as crianças deveriam estar estudando, aprendendo. Então aí, essa é uma conta que, sem sombra de dúvidas, em algum momento vai chegar. Em algumas cidades do fronte, escolas foram construídas dentro de bunkers, literalmente subterrâneas, para garantir a segurança das crianças. E apesar de ser sim uma solução inteligente, essas escolas bunkers só conseguem atender no máximo 10% da população de alunos da cidade. E as outras 90% muitas vezes têm que estudar de dentro de casa quando tem internet ou quando tem luz. Nossa, E quase sempre sozinhas, sem amigos por perto, sem espaço para brincar, crescer, conviver. A guerra não está só destruindo prédios, ela está criando uma geração inteira isolada, ansiosa e sem base. Muitas vezes sem a presença dos pais ou dos irmãos que estão na guerra. Esse é um impacto que a Ucrânia só vai sentir de fato daqui a alguns anos. Afinal, a infância é tempo de brincar e aprender. Mas quando tudo isso é substituído por medo, silêncio e sirene, elas vão perder não só o presente, mas o que o presente poderia virar. falou tudo. You know, because we have every night attacks, and not only night, because every day we have, maybe in Kiev, Kiev suffering, very suffering about the combat, but much more suffering the cities like Sumy, like Dnipro, Zaporizhia. It's cities near the struggle line. So it's and our children in Kharkiv especially, children in Kharkiv from first day studied on a subway and stations. They have special like subway school, and it's a very pity because our education make a low position started be not so qualified like it was. It was because, for example, I have a child. He is 14 years old, and he studied every day, maybe 1 or 2 hours. They need to go in a shelter and study. They have cabinet in a shelter, his class, and some days when we have a big bombing, they stay at home and make this work online. So it's not a big quality, not so. Yes, I understood that in during Second World War, children have no education at all for years. Our children have, but for example, for me, it's very important that my child will be very educated. Yeah. But in Ukraine, we have all possibilities. Even when you are poor, you're from ordinary family, you have all possibilities. It's only your wish. So yes, for me, it's pity that our children lying on the subway at night and sleeping in bathrooms, and it's not a guarantee that you
wake up in the morning. Nossa, mano, que situação de merda, mano. Puta que o pariu. Um dos mais baratos e... Cada viagem custa apenas... Bom, e agora nós estamos entrando em um lugar que é símbolo de tudo que está acontecendo aqui na Ucrânia e também símbolo de todo o passado soviético aqui da região. A estação de metrô mais longa do mundo. Estação Arzenalda, 1960, 105 metros de profundidade. Por 51 anos, a estação mais profunda do mundo. Bro, got any recommendations for super free casual sim management mobile games that don't require grinding? Fuck you. You bet. Fuck you. Exatamente 2 minutos e meio para chegar lá de baixo até aqui. E agora tem outro ainda de mais 2 minutos e meio. São 5 minutos de subida na escada rolante. É mole? É. Durante a Guerra Fria, essas estações de trem foram pensadas também como abrigo antiaéreo nuclear. Ó, eu cansei e não fiz nenhum movimento. Imagina subir e descer isso aí se fosse escada normal. E, voilá, chegamos à rua. Meus amigos, eu não sei qual que é a imagem que vocês têm da Ucrânia, mas a imagem que eu tinha quando eu pensei em vir pra cá, definitivamente não era essa daqui, ó. A vida acontecendo normalmente, É um lugar galera muito bonito, vivendo mano. a vida, mano. Eu, se falasse Ucrânia, a primeira coisa que vinha na minha cabeça é a guerra, a explosão, que é só isso que a mídia mostra pra gente, né? Mas, na verdade, no pouco tempo que eu tô aqui, é que os ucranianos, quando descobrem que eu vim pra cá passear, eles ficam muito felizes, assim, de assim, nossa, mas o que você tá fazendo aqui? O exército fica louco, né? Eles ficam tipo assim, não era pra você estar aqui, quase. Se você entender. Mas os ucranianos, eles realmente ficam felizes, sabe? De ver uma pessoa de fora. Até porque eles não podem sair daqui, né? Então, acho que é, de certa forma, um refresco pra eles, sabe? Ver gente de fora. Talvez um sinal de que a vida, ainda que bem devagar, esteja voltando ao normal. Quem sabe? Desde que a guerra começou, a Ucrânia vive sob lei marcial. Basicamente, isso significa que o país está legalmente em guerra e várias regras mudaram para tentar proteger a população e manter o controle interno. Homens entre 18 e 60 anos estão proibidos de deixar o país. O governo pode confiscar propriedades, recrutar civis e até suspender certos direitos civis básicos, como protestos ou manifestações públicas. A polícia tem mais poder nas ruas e o toque de recolher é obrigatório. Caralho. What is the first thing you're gonna do when the war is over? I really want to recharge my brain and go somewhere to travel as I used to do before. I'm missing it a lot. And yeah. Nossa, mano. O psicológico deve tá fudido, né, velho? Mano, lá é muito bonito, Eu mano. confesso que é um pouco triste pra mim que o meu lugar favorito aqui na capital, esse parque que me transmite tanta paz e tanta serenidade, é um lembrete aos ucranianos, a quem visita aqui, do capítulo talvez mais triste, o capítulo mais sombrio de toda a história da Ucrânia. Que quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que é uma história de perseguição, sabe? E que provavelmente você não conhece.
Em 1932, a União Soviética fechou as fronteiras da Ucrânia. Nenhuma comida entrava, ninguém podia sair. Em poucos meses, milhões de ucranianos morreram de fome. O nome disso é Holodomor, que em ucraniano significa morte pela fome. Mas não foi uma tragédia natural, foi uma fome provocada. Stalin confiscou plantações, animais, sementes, e o objetivo era esmagar qualquer resistência nacionalista, dobrar a Ucrânia. Foi um genocídio silencioso, negado por décadas e ainda hoje não é reconhecido pela Rússia. E talvez o mais assustador é ver como que esse padrão se repete. Quase que um século depois, o inimigo é o mesmo. Antes foi a fome, hoje são as bombas. Mas o alvo continua igual, a identidade ucraniana. E o crime, de novo, cai sobre os ombros dos civis. Esses dias aqui na Ucrânia foram um turbilhão de emoções. Ver que a vida continua quase que normalmente. Bares e restaurantes abertos, apesar do toque de recolher. Casais, crianças na rua, mesmo sabendo que o perigo de sirene estaria a qualquer instante. E olha, eu vou falar pra vocês de coração. Dos vários países que eu já fui, poucas vezes eu fui tão bem recebido. As pessoas aqui são queridas demais. De quererem te ajudar, quererem conversar com vocês, quererem mostrar o orgulho que elas têm dessa terra, desse país. E então, assim, se você algum dia pensa em vir pra cá, venha mesmo. Porque você vai ver o que eu tô falando. Eles querem mostrar pra você o tanto que eles são orgulhosos de serem ucranianos. Eles são pessoas que fazem você se sentir em casa. E acho que todo mundo, quando viaja, busca um pouco disso. Né? Ninguém quer ser maltratado. E todos os contatos que eu tive com alguém aqui, muitas vezes eles são curiosos por que você está aqui, mas eles também, até mesmo as pessoas do exército, quando eu explico por que eu vim pra cá com essa intenção de humanizar, de mostrar um pouco mais do país, você vê a ternura no olhar deles, assim, de agradecimento, sabe? Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Porra, gostei pra caralho, até a mano. próxima. Gostei pra caralho. Mediuzão, mano.